Salmo 101, versículo 1 diz: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Eu quero falar aqui sobre os 3 atributos da natureza de Deus. Os 3 atributos da natureza de Deus. Primeiro, a graça. Segundo, a misericórdia. E nós temos em terceiro lugar a paciência. São atributos da natureza de Deus. Deus, Ele é o Deus de toda graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, diz a Bíblia, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça é o amor imerecido, favor imerecido de Deus para nós. Nós não teríamos salvação se não fosse a graça de Deus. E Paulo diz que a graça de Deus é que nos faz triunfar. O apóstolo Paulo, ele orou a Deus quando tinha um espinho na carne, pedindo para que Deus lhe tirasse aquele espinho. Deus apareceu para ele e disse: a minha graça te basta. Então nós sabemos que o nosso Deus, a graça é um dos atributos da natureza do nosso Deus. Nós cantamos pela graça, pregamos pela graça, servimos a Deus pela graça e estamos servindo a Deus com graça, pois a graça de Deus está sobre nós. Eu me lembro de uma passagem bíblica em Atos, quando Barnabé chegou na igreja de Antioquia. Quando ele visitou a igreja, ele viu a graça de Deus sobre a igreja. Então nós vemos que a graça é um dos atributos da natureza do nosso Deus. Que a graça de Deus é quem nos faz triunfar. Nós pregamos pela graça, nós suportamos as lutas pela graça de Deus. Vencemos pela graça. E sem a graça, nós somos sem graça. Se nós não tiver a graça de Deus, nós não conseguimos fazermos nada para a obra de Deus. Segunda característica da natureza de Deus é a paciência. A Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus de toda a paciência, que também, paralelo a isso, fala que Ele é longânimo. Deus é paciente. A paciência de Deus não é como a nossa. Nós somos impacientes. E Tiago diz, recomendando: sede paciente até a volta de nosso Senhor Jesus. Sede paciente. Ele menciona até Elias, que orou como um trabalhador também, que planta e espera com paciência a terra produzir. Então, meus irmãos, a paciência é a segunda característica da natureza do nosso Deus. Se você não tem paciência, peça a Deus. Davi, no Salmo 40, diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tenha paciência, espere com paciência. As lutas vão passar, as lutas vêm, mas nós vamos vencendo em nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus de toda a paciência. Jesus disse: na vossa paciência possui a vossa alma. Precisamos ter paciência, porque o nosso Deus, Ele tem paciência conosco. Deus está tendo paciência com o mundo que está cada dia mais se degringolando, indo de mal a pior, mas Deus é um Deus de paciência, está dando tempo para que os homens se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus. E quando o homem aceita Jesus, ele passa a ser paciente, que também isso Deus lhe dá para cada um dos seus filhos. Terceiro atributo da natureza de Deus é a misericórdia. A Bíblia chama e fala que o nosso Deus é o Pai da misericórdia. Na história secular, no contexto histórico, a gente vê na época dos Césares, quando os gladiadores lutavam no Coliseu em Roma, quando um dos gladiadores tombava ao chão, então o vencedor colocava a espada no pescoço daquele que tinha caído e olhava para o imperador que estava no camarote, e se o imperador pegasse o dedo polegar da sua mão e estendesse para baixo, então aquele gladiador poderia então ali matar o seu oponente, aquele que estava ali caído ao chão. Mas se o imperador levantasse o polegar para cima, então ele estava dizendo: tenha misericórdia dele, não precisa matá-lo.
Então nós vemos que o nosso Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso que Davi também diz, cantarei a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus foi tirar Ló de Sodoma e Gomorra, em que ele se demorava, os anjos pegou pela mão de Ló e sua família e o arrastou para fora da cidade, e a Bíblia diz, sendo o Senhor misericordioso. O nosso Deus é misericordioso. Jesus disse lá no Sermão do Monte, dizendo, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? É compaixão pelo sofrimento alheio. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser misericordioso também, tendo compaixão do nosso irmão, tendo compaixão daqueles que estão caídos. Então aprendemos aqui que o nosso Deus, os seus 3 atributos, ele é o primeiro atributo da natureza de Deus, a graça, a paciência e também a misericórdia. Todos os filhos de Deus precisam ter misericórdia e ser misericordioso. Aqueles que pecam, a Bíblia diz lá em Provérbio, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, lá em Lamentação, disse o profeta, que é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Jesus ensinando para os discípulos no Sermão do Monte, ele disse, sede vós misericordioso, como é misericordioso o vosso Pai que estás nos céus. Que Deus abençoe a cada um. Vamos aprender com o nosso Pai Celestial a ter graça de Deus em nossa vida, perdoamos aos outros, ser paciente como nosso Senhor, ter a paciência e também sermos misericordiosos. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, que a bênção de Deus esteja sobre você. Espero que isso lhe ajude a compreender cada dia mais sobre os atributos da natureza do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Forte abraço, que Deus abençoe.